Nesse vídeo eu vou te contar algumas curiosidades sobre Game of Thrones. Se você está assistindo esse vídeo na época que ele foi gravado, hoje é o dia que começaram as produções da nova série do Game of Thrones, House of the Dragon, uma série derivada de Game of Thrones da HBO. E se você está assistindo o vídeo no futuro, provavelmente já tem vários vídeos aqui sobre essa série e as outras derivadas que vão lançar, ou que já lançaram. Então se você gosta de Game of Thrones, já deixa seu like e vamos pro vídeo. A série é baseada nas crônicas de Gelo e Fogo escritas por George Martin, grande criador dos livros aí do universo de Game of Thrones. George Martin recebeu diversas propostas para transformar os livros de Game of Thrones em outras obras para o cinema, por exemplo, mas ele recusou, disse que sua obra era grande demais para ser contada em apenas um filme. Foi oferecido então um esquema ali estilo Senhor dos Anéis para poder transformar em uma franquia, mas também não interessou o autor. Essa série fez muito sucesso, ganhou diversos prêmios e foi a série mais pirateada do mundo, foi a série com mais usuários baixando torrent para poder assistir. Game of Thrones foi uma das séries mais caras de todos os tempos. A partir da quarta temporada, cada episódio custava por volta de 10 milhões, isso incluindo o pagamento dos atores, da produção e tudo mais. Na última temporada, a série começou a custar em média 16 milhões de dólares por episódio. Na última temporada, essa média subiu e passou a custar 15 milhões de dólares por episódio, tornando Game of Thrones uma das séries mais caras de toda a história. Uma curiosidade também para quem gosta de Senhor dos Anéis, o autor George Martin disse que teve grande influência nos livros do Tolkien ali, do Senhor dos Anéis. Inclusive ali no Trono de Ferro tem uma réplica da espada do Gandalf. Além da influência do Senhor dos Anéis, outras coisas também influenciaram muito o autor, como alguns fatos reais e até as diversas mitologias. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu mostro as influências da mitologia grega em Game of Thrones, então depois confere esse vídeo lá também. Mas voltando aos acontecimentos reais, a Guerra dos Cinco Reis foi baseada na Guerra de Rosas, que foi uma luta ali pelo trono da Inglaterra, onde teve uma guerra ali durante muito tempo. Essa guerra ocorreu por volta do século XV. E falando na Inglaterra, a Grande Muralha foi inspirada no Muro de Adriano, uma construção localizada no norte da Inglaterra, que hoje em dia é a fronteira com a Escócia. Mas assim como outras séries e filmes de sucesso, o Game of Thrones não foi acertado logo de cara. O primeiro episódio piloto não foi ao ar porque ele não agradou os executivos da HBO. Eles ficaram muito decepcionados com o episódio e pediram que eles refizessem todo o episódio. Eles disseram que várias coisas não estavam claras, como por exemplo o fato do Jaime e da Cersei serem irmãos. O ator que interpretou ali o odiado Ramsay Bolton não ia ser esse personagem, ele ia ser o Jon Snow, mas o papel acabou ficando com Kit Harington. O ator Peter Vaughan, que interpreta Aemon Targaryen, é cego de verdade. Game of Thrones é uma série que, por mais que tenha feito muito sucesso, há muitas controvérsias em relação ao final da série. Esse final é muito odiado, muita gente fala mal, mas o George Martin, criador do universo Game of Thrones, disse que o final é exatamente o que ele tinha imaginado para os livros. A produção da série era tão gigante que ela foi gravada em 10 países e às vezes, no mesmo dia, haviam várias gravações nesses países com várias equipes diferentes. Game of Thrones bateu o recorde de série mais vista da HBO, quebrou o recorde aí de Sopranos, que é uma série sensacional, pra mim uma das melhores séries de todos os tempos, então não é pouca coisa. Durante essa grande exibição de Game of Thrones, muitas críticas também foram feitas, reclamavam que a série era muito violenta e que tinha muitas cenas de sexo explícito, mas o autor reforçou que a série é uma série de época e que as coisas eram muito piores do que mostram na série. Inclusive sobre as cenas mais picantes aí, uma curiosidade, a atriz que interpreta a mulher do Tyrion Lannister é uma atriz pornô de verdade. O escritor e criador de Game of Thrones, George Martin, disse que usa o PC em DOS, que é um sistema muito antigo de computador que tem só o básico. Ele disse que usa esse sistema para evitar distrações. A Rainha Elizabeth II visitou um dos cenários onde Game of Thrones é filmado, mais precisamente em Porto Real. Ela foi ao Trono de Ferro, mas não sentou, pois disse que uma monarca inglesa não pode sentar em um trono estrangeiro, mesmo que esse seja fictício. A maior parte da série é filmada na Irlanda do Norte, onde o turismo aproveita disso e agora tem diversas excursões nesse local. E sobre os sets, ninguém podia estar com comida nesses locais, porque os corvos vinham e roubavam as comidas na mão dessas pessoas. E falando sobre animais no set, os lobos eram uma raça de cachorro que são criados para parecerem realmente com um lobo, mas os atores não podiam interagir muito com esses animais, porque senão eles ficavam brincando muito e muito apegados e atrapalhava a gravação. A cena que o Jon Snow bateu ali no Ramsay levou mais de 10 horas para ser filmada e o Kit Harington ainda acertou alguns socos de verdade sem querer. Mas para convencer George Martin a ceder os direitos para produzir a série, os showrunners tiveram que responder uma pergunta que era: quem é a mãe do Jon Snow? Na época da terceira temporada, em 2012, o ator Kit Harington tentou entrar no seu apartamento pela janela porque tinha esquecido a chave, acabou caindo e quebrando o tornozelo. A equipe então usou dublês ali com uma peruca, só que o Kit Harington era tido como o melhor nas cenas de luta. O Peter Dinklage, o Tyrion Lannister ali da série, tem dificuldades em falar a palavra benevolent. Can you little birds get a message to the good masters of Astapor, the wise masters of Yonkai, and the benevolent? Tell me, can you little birds get a message to the good masters of Astapor, the wise masters of Yonkai, and the benevolent?
Fuck me, guys. And you little birds get a message to the good masters of Vastapor, the wise masters of Yonkai, and the benevolent enslavers of... Fuck, I had it too. And the benevolent... Sorry, ready? Tell me. Fuck me. Benevolent. It's... Peter! What's up? Because you've been such... Step away! They're adding me and giving me another line. So I don't trust the benevolent enslavers of the last... O ator John Bradley, que é o Sam, ele tava sempre correndo ali durante a série e ele ficava cansado com isso. Então ele perguntou pra produção por quanto tempo o Sam correu durante a série, e a resposta foram 12 horas. O Jeremy Flynn, que faz o Bron, e a Lena Headey, que faz a Cersei, eles tinham um relacionamento que chegou ao fim e foi uma treta séria. Eles tinham um relacionamento que chegou ao fim de uma maneira tão ruim que eles se recusavam a estar no mesmo local um do outro. Então tinha uma cláusula no contrato que eles não poderiam estar no mesmo set. Maisie Williams, a atriz que interpreta a Arya, quando tava aprendendo a lutar ali com a espada, pediu para aprender com a mão esquerda, pois a Arya é canhota nos livros. Os atores mais altos da série são o Hodor, com 2,13, o Montanha, com 2,06 metros, e Ian White, que interpretou os Gigantes, o Montanha em alguns episódios, e alguns dos White Walkers. Ele tem 2,16 metros. Os atores que interpretam o Roderick e o Podrick são pai e filhos na vida real. Mais uma curiosidade sobre os dois, eles nunca dividiram uma cena sequer em toda a série. Quando o Cão de Caça se vinga na 6ª temporada, episódio 8, por matarem aquele padre, o Ian McShane, um dos homens que ele mata é Steve Love, que é um cara que ficou conhecido no YouTube por imitar os personagens de Game of Thrones. Sansa, I made a mistake. I underestimated a stranger. I sold you like cattle to a family with a penchant for flaying Starks. I've never been much of a fighter. But then again, I've never been much for buggering corpses either. I can no longer serve you, Khaleesi. I'm afraid I have grayscale. I must admit, being around these Unsullied has certainly made me less rueful of my own predicament. Patrol, going on patrol, what we learn on patrol. It is the only pleasure Unsullied can have. Na primeira temporada, naquela batalha que o Tyrion Lannister é nocauteado, aquela batalha ia ser mostrada, mas ela foi cortada por causa do orçamento. O ator que interpreta a Montanha consumia 11.000 calorias por dia para poder manter aquele peso. Uma curiosidade bem legal sobre o ator que interpreta ali o Mindinho. Nossa, Mindinho, essa tradução é horrível. Mas enfim, vamos lá. Ele mudava a voz e o sotaque ali dependendo com quem ele estava conversando. O cargo A Mão do Rei, que indica ali ser o braço direito do rei, era usado na série um broche, só que o broche era da mão esquerda. Aquilo estava errado, mas a simbologia por ter sido usado a mão esquerda seria porque todos que tiveram esse cargo na série estavam contra sua vontade. Os cachorros que mataram Ramsay eram perigosos de verdade e ninguém podia ficar perto deles. Em 2012, mais de 160 crianças foram batizadas com o nome de Khaleesi, o que não é nenhum nome, é um título. Barack Obama, que também é um grande fã de séries aí, pediu para enviarem para ele 6 episódios de Game of Thrones adiantados. Então ele assistiu esses 6 episódios antes de todo mundo. Em Game of Thrones inteiro só existem 2 episódios da série que ninguém morre. É o episódio 1, temporada 3, Lord Snow, e temporada 3, episódio 7, The Bear and the Maiden Fair. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que ajuda demais o canal aqui. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações que eu sempre trago esse tipo de conteúdo. Aqui no canal já tem outros vídeos de Game of Thrones, então confere lá também e a gente se vê até o próximo vídeo.